A Cocamig representa a união e a força do agronegócio. Somos 16 filiadas e mais de 45 mil produtores unidos pelo espírito cooperativista. Cocamig, a força da união. Eu só queria te contar que vale a pena conhecer o cooperativismo financeiro. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Vem saber mais? Tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi. Bom, pessoal, eu gostaria só de agradecer, antes da gente começar o nosso programa aqui, o bate-papo, agradecer os nossos apoiadores, o Cicobi Credivar e a Cocamig, que desde o início estão aqui apoiando esse nosso bate-papo e o nosso programa. Começando mais um episódio do podcast Pro Café, eu sou o Alexandre, estou aqui com o Alisson e com o Rodrigo, e nós vamos falar de um assunto muito importante. A gente sempre fala dos dados climáticos, né, Rodrigo? Só que quando a gente vai chegando, não que tenha um mês que é menos importante, mas quando nós vamos chegando nesses dados de janeiro, e agora a gente está no meio de fevereiro, isso é muito importante para a definição da safra, que é um outro assunto que nós vamos falar em um próximo programa. Sim. Mas hoje nós vamos trazer, então, os dados climáticos de janeiro, né, Rodrigo? Isso, Jande. Vamos falar primeiro das estações aqui do sul de Minas. Exemplo dos meses anteriores, novamente tivemos temperaturas acima da média, né? Exemplo de Varginha, o normal era 22 graus e meio, deu 23,1. Carmo de Minas, 21,2, deu um pouco acima, 21,5. Boa Esperança era 23,5, deu 24,1. Muzambinho, 21,8, deu 22,4. Então, na média dessas regiões do sul de Minas, 22,3 deu 22,8. Então, deu meio grau acima da média histórica. E a precipitação, como também nos meses anteriores, a precipitação um pouco abaixo da média histórica. Varginha, por exemplo, normal era uma precipitação de 274, choveu 189. Carmo de Minas foi a única região aqui do sul de Minas, né, das estações, que choveu um pouco acima. O normal era 294, choveu 302. Boa Esperança, 241, choveu 215, e Muzambinho, 250, choveu 237. Na média do sul de Minas, então, o janeiro seria 265 milímetros, deu 236. Com essas precipitações, o que aconteceu? Praticamente todas as regiões, né, estão com armazenamento. Varginha está com armazenamento médio de 86, Carmo de Minas 94, Boa Esperança 74 e Muzambinho 97. Então, é um armazenamento assim, bom para o período. Importante chamar a atenção, né, que nesse ano de El Niño, uma situação que marcou demais é a desuniformidade das chuvas, né? As chuvas foram totalmente desuniformes. Chove muito num local e pouco em outro local. O que eu quero dizer com isso? No município aqui de Varginha, onde estamos, a chuva da Fazenda Experimental de Varginha, do aeroporto e da Vila Paiva são 3 chuvas completamente diferentes. Então, assim, tem gente feliz com a chuva e tem gente triste com a chuva em um mesmo município. Um lugar muito próximo, um lugar de linha reta, 3, 4 quilômetros. 3, 4 quilômetros já dá essa diferença absurda. E um janeiro muito diferente quando a gente vai falar de volume do ano passado, Xande, né? Fazendas grandes... quando você pega fazenda... Fazendas grandes tem chuva diferente dentro da própria fazenda. É um volume bem diferente. Bem diferente do ano passado. Do ano passado, né? que a gente teve volumes de 400 milímetros, 450 milímetros. Sim. Então, assim, choveu, assim, foi suficiente, mas depois a gente vai comentar um pouco para frente os descendentes, né? E aí fica mais claro. Então, assim, nessas regiões do sul de Minas, ainda foi gerado um excedente hídrico, né? Varginha 60, Carmo de Minas que choveu mais 214, Boa Esperança 53, Muzambinho 86. Então, ainda foi possível gerar esse excedente. Já na região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, também, novamente, temperaturas acima da média. Exemplo de Araxá, o normal era 21,7, deu 23 graus. Patrocínio, 21,9, 22,7. E Araguari, 23, deu 24,2. Então, um pouco mais quente, normal seria 22,2 graus, deu 23,3. E a precipitação
um pouco abaixo da média. Araxá, o normal era 296, choveu 285. Patrocínio, o normal era 233, choveu 200. E Araguari, 274, choveu 126. Então, a região castigou um pouco mais essa falta de chuva. Então, na média da região do Triângulo, o normal seria 267, choveu 204. Todas as regiões também estão com armazenamento. Araxá está com 78, Patrocínio com armazenamento mais baixo, em torno de 14 milímetros, e Araguari com 33. Né? Na média dessa região, eles estão com armazenamento de 42, que é bem baixo aí para o período. Né? Somente Araxá, que é esse volume maior de chuva, que teve um excedente hídrico aí de 197 milímetros. As outras regiões estão sem excedente hídrico até o mês de janeiro. Né? Já a região da Mogiana, também a temperatura um pouco acima da média, o normal seria 23, deu 23,6 em janeiro. A precipitação abaixo, o normal seria 341 milímetros, choveu 129. E o armazenamento está com armazenamento médio de 60 milímetros e foi gerado um pequeno excedente aí de 16 milímetros. Então, esse mais ou menos é o resumo inicial das 3 estações, né? Vamos falar um pouquinho de Varginha. Quando a gente pega a disponibilidade de água no solo, né, comparando a média histórica, o normal para Varginha, no final de janeiro, eu teria que ter 135 milímetros. Em 2023, a gente estava com 148. E agora, em 2024, a gente está com 86. Então, um pouco aí abaixo aí da média histórica, comparando a média e comparando ao ano anterior, que a gente teve um volume de chuvas bem maior. E quando a gente pega os decênios, né, o saldo líquido da precipitação menos evapotranspiração, o que a gente observa nesse ano? Isso daí que é importante, né, Rodrigo? Pessoal, isso daí que é importante o pessoal prestar atenção. Não é só a chuva, é a distribuição dessa chuva. A gente fala muito, não adianta chover os 200 milímetros, 180, 160 que foi em Varginha, mas como foi distribuído? Como que foi distribuído? Isso que é o X da questão. Choveu 20 milímetros, isso ficou 5 dias, 6 dias, não, choveu 10 milímetros, depois ficou 15 dias sem chover. Então isso muda completamente a situação da lavoura. Então, só recapitulando um pouquinho do ano passado, né, o setembro, a gente ficou praticamente os 3 decênios negativos, depois o outubro ele ficou positivo aqui em Varginha, depois o novembro ficou os primeiros 10, 20 dias negativo e o final de novembro positivo. O dezembro, o início ficou negativo e o meio e o final positivo. E agora em janeiro a gente ficou os 2 primeiros decênios positivo e o último negativo. Então isso é com relação ao saldo líquido, né? A precipitação menos evapotranspiração, o final de janeiro aqui ficou negativo. Já para a região de Boa Esperança, é outra região aqui do sul de Minas, né, que sofre um pouco mais com essa questão de disponibilidade de água. A média da região, a gente teria que ter 59 milímetros ao final de janeiro. Em 2023, a gente estava com 164 e agora em 2024 a gente está com 74, um pouquinho acima aí da média histórica. E também quando a gente pega o saldo líquido, precipitação e evapotranspiração a cada 10 dias, novamente, os 2 primeiros decênios ficaram positivos e o último decênio em Boa Esperança também ficou negativo. Agora, falando um pouquinho das precipitações, o que a gente observa? Se a gente pegar de setembro, né, o início das chuvas, até janeiro, o normal aqui para Varginha era uma precipitação de 889 milímetros. E de setembro a janeiro, né, nesse ciclo, a gente está com 725. Então, está uma precipitação um pouquinho menor, em torno de 164 milímetros. Né? Quais que foram esses meses? Né? O setembro bem abaixo da média, o outubro acima, o novembro mais próximo da média e o dezembro e janeiro, 2 meses abaixo da média. E assim, Rodrigo, se tivesse essa precipitação 164 milímetros, que eu acho que é isso que você falou. Sim, 164 milímetros abaixo do ano passado, mas se não tivessem esses decênios negativos, estava tudo ok. Ok.
Não é esse 164 milímetros que faz diferença, que faz falta, não. Porque o ano passado choveu demais. Sim. O problema é a distribuição. O problema é a dela. distribuição disso. E com essa temperatura que a gente teve sempre acima, 1 grau, 1 grau e meio, quase tem lugar de 2, né? Temperaturas altas. Então, sim. Tem esse... E muita chuva, importante também, muita chuva de pancada. Sim. Muita chuva de pancada. E chuva de pancada, ela tem um baixo aproveitamento. Chover, daí temporal de... porque quando a gente fala assim, temporal, o que é temporal? É 1 milímetro por minuto. Então, 5 milímetros em 5 minutos é um temporal. É uma chuvinha. 5 milímetros em 5 minutos. E ela não tem um bom aproveitamento. Então, além dessas questões aí das precipitações, né, que a gente já falou, dessa má distribuição, tem o problema também das temperaturas. Se a gente pegar de setembro até janeiro, todos os meses foram temperatura acima da média. Acima da média. Então, vamos pegar o setembro, era o normal, era 20,3, deu 23,3. Outubro, 21,1, deu 23. Novembro, 21,9, deu 23,9. Dezembro, 22,2, 23,5. E agora o janeiro, que deu uma diferença menor, mas 22,5, deu 23,1. Então, a média histórica, eu teria que ter uma temperatura de setembro a janeiro em torno de 21,6, deu 23,4. Então, quase 2 graus acima da média qual que foi? em praticamente todos os meses. Sabe qual que foi a nossa sorte? A sorte da cafeicultura é que deu o inverso do que seria pior. O que eu quero dizer com isso? Que foi muito ruim o setembro ou outubro. Se tivesse sido excelente o setembro ou outubro e o janeiro, fevereiro ruim, seria muito pior. O estrago é muito maior. Então, assim, pelo menos as temperaturas muito exageradas, a discrepância em relação à média muito exagerada foi no setembro e outubro. Não foi no janeiro e fevereiro. Não foi no janeiro e fevereiro. Porque no janeiro e fevereiro, se dá isso daí, essa discrepância, com essa pluviometria, coração negro na certa. Então, como um alerta geral, aqui no sul de Minas, né, as precipitações de janeiro ficaram abaixo da média histórica, né, somente Carmo de Minas foi superior, né? O normal era 265, choveu 236. Para os cafeicultores irrigantes, a recomendação, né, caso as chuvas não regularizem aí em fevereiro ou ocorra algum veranico, que ele faça essa reposição dessa lâmina, né, como a gente teve alguns produtores que fizeram isso em janeiro. As temperaturas do ar novamente acima da média histórica, em torno de meio grau aqui para Varginha, para o sul de Minas, e os índices de infecção de ferrugem, eles estavam praticamente zerados, agora no sul de Minas está em torno de 7,3%. Em Boa Esperança, os índices ainda permanecem zerados com relação à ferrugem, né? O bicho mineiro, nos talhões de Varginha e Carmo de Minas, apareceram em torno de 2,2%, e a foma em torno de 1,5% nos talhões de Varginha e Boa Esperança. Com relação ao Triângulo Mineiro, as chuvas, então, novamente inferiores à média histórica. Araxá aumentou essa precipitação e teve um excedente hídrico, né? Para Patrocínio e Araguari, foi zerado-se os déficits, mas ainda não foi gerado excedente hídrico. Então, a recomendação também é que o produtor fique atento, né, e faça essa reposição de lâmina para não ter prejuízo para a próxima safra. As temperaturas ficaram de 0,8 a 1,3 graus acima da média histórica. A ferrugem nos talhões de Araxá saltaram de 4,7% para 25,2%, né, nos talhões lá de carga alta e carga baixa, e 14% no talhão esqueletado. E também em Araxá foi constatada uma incidência de 6,5% de folhas infectadas com foma e 1,8% de folhas com ácaro. Já na Mogiana, também as precipitações abaixo da média, a região está com armazenamento médio de 60, a temperatura ficou 0,6 graus acima da média histórica. Atenção também aos cafeicultores irrigantes, né? Caso a chuva não regularize e ocorra algum veranico, fazer a reposição. A incidência de ferrugem está em torno de 10,3% nos talhões de carga alta e baixa e 6,7% nos talhões esqueletados. O índice de foma está em 1% e em 2% no talhão esqueletado.
e lá em Franca foi constatado um índice de 2% de grãos brocados nesses talhões avaliados. Ô, Rodrigo, antes da gente ir para a parte de crescimento, que você vai entrar, eu vou voltar no alerta, porque a gente normalmente, você vai pegar os dados no começo de um mês, os dados vão ser processados, vai montar, e normalmente a gente grava ele aqui do meio para o final do mês seguinte, né? Perfeito. Então os dados são de janeiro, nós estamos aqui hoje, dia 19 de fevereiro, que esse programa está saindo agora. E quando a gente soltou lá em janeiro, eu cheguei a conversar até com o Alisson depois, porque colocaram embaixo lá, se a gente voltar lá no YouTube, nós vamos ver. Mas vocês não falaram do bicho mineiro, que começou a aparecer. Sim. Por quê? Porque a gente está falando de agora, no meio de janeiro, a gente estava falando de dezembro. Isso aí. Da mesma forma que agora, no meio de fevereiro, meio de final, nós estamos falando de janeiro. Exatamente. E aí começou a ter. Começou a se ver o bicho mineiro, né, em diversas regiões. Sim. Eu vi uma preocupação meio exagerada até certo ponto nessa região nossa. Porque eu acho que o produtor ele tem que começar, o que a gente fala sempre de calma o coração, ver mariposa voar não significa que você está tendo prejuízo. E aí eu comecei a ver alguns produtores fazendo uma aplicação, de repente já estava indo para a segunda, e propriedade que era assistida por nós, na tua, a gente já conversou, ele nem tinha ido para a primeira. Não. E quando foi, gente, teve propriedade que assim, ó, esse talhão aqui só, e não no resto. E via a mariposa, não, calma, tá tudo certo, vamos ter cuidado. Por quê? Porque a gente não quer o desequilíbrio aqui para nós. E se a gente começar a apavorar e começar com uma aplicação atrás da outra, é o que nós vamos fazer, né? Xande, olha, na estação de aviso, o Rodrigo está mostrando, a estação de aviso, pessoal, ela é sem controle. Não tem controle. Então, se a estação de aviso sem controle tá dando um bicho mineiro menor que o seu, quer dizer que você fez alguma coisa de errado com relação a desequilíbrio. A sua lavoura está desequilibrada, porque a estação de aviso sem nenhum controle não tem ataque de bicho mineiro. Tem que ter muito cuidado, né, Alisson? Como tá então, acontecendo. Então, assim, naquele negócio de querer atingir a perfeição, tá prejudicando. É igual um podcast que nós fizemos sobre adubação. Alguns momentos, o mais é menos. E com relação à praga, a gente tem que tomar muito cuidado para esse mais não ser menos. Então, vamos dar sequência aí para a gente finalizar a parte dos boletins. Os dados fenológicos, que a gente está comentando todo mês também. Esses dados, eles iniciam em setembro de 2023. A média do sul de Minas está com um crescimento de nós por ramo de 6,2. Em Franca também está com o mesmo crescimento, 6,2. E em Araxá também está com 6,2. O nível de enfolhamento aqui do sul de Minas, na média das 4 estações, está em torno de 86,1. Em Franca está com 79 e em Araxá com 83. Então, muito próximo também o nível de enfolhamento. E o número de nós por ramo esqueletado, a gente tem um esqueletamento em Varginha e em Boa Esperança, está com média de 7,9. Em Franca, o esqueletamento está com 6,1. E Araxá está com crescimento aí de 8,4. Alisson, alguma colocação em cima dos dados, de tudo que foi passado? Eu acho que da forma que nós começamos o ano agrícola, agosto, setembro, outubro, novembro, né? Eu acho que o dezembro e o janeiro foi bom, foi legal. E o fevereiro tá vindo bem até aqui. Sim. Então, assim, o susto no começo foi maior. Foi. Graças a Deus. Rodrigo, mais alguma coisa? Mais alguma colocação? Acho que não, Xande. Acho que a gente fez um apanhado geral, né? Vamos depois esperar aí o próximo mês para a gente poder concluir melhor aí sobre essa fase final de ciclo. Pessoal, então só para a gente manter vocês informados, nós fizemos agora, falando das estações, o levantamento climático, e para a semana que vem, nós já vamos vir falando agora de mais uma etapa importante para a safra de 2024, que é a fase de enchimento dos frutos. Para poder a gente já começar a discutir, como a gente tinha combinado com vocês, o que esperar dessa safra de 2024. E esses dados climáticos, eles são de extrema importância para esse desenho. É ele que desenha isso.
né? Basicamente, ele que desenha. Define. É só isso que não está na nossa mão. Porque a parte de tratamento fitossanitário, de controle de praga, controle de doença, a parte de nutrição, o manejo, controle do mato, tudo isso está na nossa mão. O clima não. O clima não. Se a temperatura vai ser mais alta do que a média, se a precipitação vai ser menor do que a média, isso daí não tá na nossa mão. Pessoal, é isso. A semana que vem tem mais. Um abraço. Até a próxima. Conheça a plataforma Procafé, a plataforma de conhecimento especializada em cafeicultura. Nela, você vai aprender através de cursos desenvolvidos pelos maiores especialistas do mercado cafeeiro. E para você que acompanha o podcast da Fundação Procafé, tem descontos exclusivos que são válidos para as próximas 24 horas. Acesse plataformaprocafé.com.br e saiba mais.